como você mostra valores e números nas suas apresentações. Sim, tem um jeito certo de fazer, mas que a maioria nem pensa que isso pode existir. Então, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Olá, pepeteiro! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no Tudo Sem Firulas, o canal do Minimiza, a minha empresa com o Breno de apresentações. Eu sou a Laís Vargas, cofundadora do Minimiza e também especialista em apresentações. E aqui nesse canal a gente fala sobre apresentações, ferramentas, faz tutorial, fala de softwares, ferramentas e por aí vai. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, porque o vídeo de hoje é super importante de um tema que eu vejo uma galera errando, que é como que eu posso mostrar da melhor forma possível os números nos meus slides, principalmente quando a gente está falando de valores. E tem várias diferenças que eu vou mostrar aqui para você. Uma coisa que você precisa logo de cara entender, antes de eu compartilhar a tela e mostrar meus exemplos, é que não tem um certo ou errado. Tudo vai depender da mensagem que você quer passar para sua audiência. Será que aquele número é bom para sua audiência ou ele é ruim para sua audiência? Então, dependendo se ele é bom ou ruim, você tem formas diferentes de mostrar esse número, esse valor, esse preço para a sua audiência. Lembra sempre que a apresentação é sobre o outro e não sobre você. É sobre quem está te assistindo e não sobre o que você está fazendo. Isso é super importante e muita gente erra. E outro ponto interessante para a gente prestar atenção é que, dependendo do seu mercado e alguns nichos realmente, você tem estudos específicos que foram feitos para mostrar alguns números e valores. Você já deve ter percebido que no mercado, por exemplo, as coisas terminam em 9. Você vai comprar, sei lá, um biscoito, leite, qualquer coisa, termina em 99. 4,99, porque o 5 já assusta. Então, isso é resultado de anos de estudo do varejo para entender como funciona a mente da galera que compra ali no varejo. Se a gente for pro lado do mercado digital, que é onde o Minimiza atua, vendendo mentorias, cursos online, treinamentos e por aí vai, você vai perceber que muitos cursos terminam com 7. Por quê? É 497, é 997, é 1497. Porque o 7, se no varejo a gente usa 9. Porque no mercado específico, esse nicho do mercado digital é muito comum e já foram feitas várias pesquisas que tudo que termina em 7 vende mais do que outros números. Pode parecer mais barato, mas o 7 vende mais. Então agora vem comigo na tela que eu vou te mostrar alguns exemplos disso tudo que eu tô falando. Bom, você tá vendo aqui na minha tela que eu criei um slide bem simples. Eu destaquei aqui o prejuízo, esse meu título, digamos assim, ele tá destacando o prejuízo, e aqui o período desse prejuízo. E você pode ver que foi aqui um prejuízo de R$1 milhão. Então, eu tenho 3 formas de mostrar esse número, certo? Esse valor. Vamos focar aqui em valor, porque é mais fácil para você entender a lógica de como usar e como não usar. Então aqui a gente tem 1 milhão. Cara, quando a gente vê essa cacetada de zero, a gente entende que é um número muito grande. Então quanto mais zeros a gente vê, maior é aquele número na nossa cabeça. O problema é que, quando a gente está falando de prejuízo, colocar muitos zeros é ruim. Por quê? Porque a gente está colocando na cabeça das pessoas que o prejuízo foi ainda maior. Você acentua o prejuízo. Então, quanto mais zeros você coloca, maior é esse número na cabeça do consumidor. Esse número aqui parece ser maior que esse segundo aqui. Parece ser maior. Por quê? Só pelos zeros que não representam nada, esses zeros depois da vírgula que a gente aprende na escola. Não serve pra nada esse zero. Mas, quando você tá falando de prejuízo, parece que é um número ainda mais assustador. Então é muito ruim se você está apresentando isso como prejuízo. Assim, já melhora. Mas, se eu tô falando de prejuízo, eu prefiro colocar dessa forma aqui. Justamente porque não tem zero, é um número já bem menor e você tá ali como se fosse abreviando o número. E sim, isso faz muita diferença na cabeça das pessoas. Agora, vamos imaginar que é o cenário totalmente oposto. Vamos imaginar que a gente tá falando de lucro. Quando a gente fala de lucro, o que é melhor? A gente mostrar muitos zeros
ou mostrar poucos zeros? Nesse caso, é melhor mostrar dessa forma, porque uau, eu lucrei R$1 milhão nesse período. Por isso que eu falei no início desse vídeo que não tem um certo ou errado, vai depender da mensagem que você está passando. Se passar um lucro de R$1 milhão for ruim, é um resultado ruim, cara, mostra isso aqui. Mesmo que seja um lucro, mas é um lucro muito abaixo do esperado. Poxa, vamos ter que mostrar dessa forma aqui. E uma coisa importante, não sei se você percebeu, mas eu usei aqui em lucro a cor verde, em prejuízo eu usei a cor vermelha. E eu vejo também muita gente errando isso. Você não pode falar, mostrar, não é que não pode, mas não é recomendado, porque a nossa cabeça já tá ali voltada, ela já pensa que o vermelho é um número negativo, é um número ruim, e o verde, ou até às vezes o azul, é um número positivo. Então você precisa pensar nisso também, ficar atento a essas cores, beleza? Agora, vamos para outro caso que é muito comum também nos supermercados, como eu tinha dito. Então, R$99 é mais barato que R$100, inevitavelmente. Mas aqui tem o ponto de ter zeros também. Por que a galera coloca 99 e 99? Porque parece ser mais barato que 100, mesmo que seja só 1 centavo mais barato, ou seja, tecnicamente é a mesma coisa. Mas assim, se a gente tira os zeros, parece ser ainda mais barato. E mesmo assim, é mais barato do que se a gente tira a vírgula depois do 100 também. Então, o varejo usa muito esse estilo. Por quê? Porque tem menos casas decimais. Aqui a gente só tem 2 casas e aqui a gente tem 3 casas. Então, é melhor. A mesma coisa quando a gente fala de 999 e se a gente fala de 1000. Tem mais casas decimais. Então, essa é a grande diferença. Você tem que entender o que é melhor para o seu público, como que fica melhor para ele. E aí, trazendo outro exemplo, e agora um exemplo um pouquinho diferente. Aqui a gente tem, ó, R$850 ou 10 vezes, né, 10 parcelas sem juros de R$85. Esse número aqui pode parecer alto para alguns públicos e 10 parcelas, a pessoa ela acaba focando no valor da parcela e não na quantidade de parcelas, porque ela quer entender se aquela parcela cabe dentro do bolso dela. Então, quando a gente está fazendo uma proposta comercial, uma apresentação que mostre esse tipo de número, é muito comum a gente focar nas parcelas. Por quê? Porque a pessoa vai saber se aquela parcela cabe no bolso dela e não o valor total, que é o 850. Aí agora, dá uma olhada. Ao invés disso, e se eu mostrar isso aqui? Não parece mais limpo, mais clean, menor até? Justamente porque eu tirei os zeros que não fazem diferença. Esses zeros aí depois da vírgula não fazem diferença nenhuma. Então, basicamente, a ideia aqui é você pensar no seu público e entender o que é melhor para ele. Como que é melhor para ele realmente mostrar um número. E só pra gente fechar, tem um ponto que é bem interessante que a gente gosta de fazer aqui no Minimiza, que é reduzir, colocar numa fonte realmente menor ou o cifrão ou a quantidade de parcelas, para o número ficar realmente em evidência e a gente consiga ali ter essa visão de que o número é um pouco menor. Então, olha a diferença aqui lado a lado entre R$850, 10 vezes de R$85, mas com esse cifrão e essa parcela um pouco menor e com o zero e sem o zero. E é por isso, pepeteiro, que eu falei que não tem um certo ou errado, mas a gente tem que começar a pensar na nossa audiência, o que é melhor para ele, o que a nossa audiência quer assistir, o que ela quer ver da nossa apresentação, quais resultados, aquele resultado é bom para ela ou é ruim? Aquele resultado é positivo ou negativo para ela? Então a apresentação é sobre o outro e não só sobre você. E aí, se você quer aprofundar nesse tema e aprender muito mais sobre isso, olha aqui o primeiro link na descrição, porque você tem a chance de
ter aí mais conhecimento, aprender mais com a gente sobre esse e vários outros temas. Então, primeiro link aqui na descrição, você vai ter a chance de se aprofundar nesse e muitos outros temas de apresentação que pouca gente fala por aí. PPTeiro, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe com seus amigos e que você aplique essas técnicas no seu dia a dia. Então, já se inscreve no canal, deixa seu like, tem vídeo toda terça e quinta-feira. E ó, não esquece, primeiro link aqui na descrição, você vai ver como mudar as suas apresentações para sempre. Valeu e até a próxima!